Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Na homilia de hoje vamos falar da visão sobrenatural como fundamento da esperança. O que é ter visão sobrenatural? É ver os acontecimentos com os olhos de Deus. E vendo-os com os olhos de Deus, não há motivo para a frustração, para o desânimo, pois Deus não perde batalhas. Para falar sobre isso, meditemos no episódio do Evangelho de hoje dos discípulos de Emaús. O Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 24, faz-nos contemplar de perto, de uma maneira muito viva, 2 homens que, na tarde do próprio dia da ressurreição de Jesus, estão voltando para casa, cabisbaixos e decepcionados, os discípulos de Emaús. Neste mesmo dia, diz São Lucas, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, cerca de 12 quilômetros. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Aquilo que se tinha passado era, nada mais nada menos, a paixão e a morte de Jesus, a derrota, entre aspas, estrondosa de Cristo às mãos dos seus inimigos, enquanto as multidões, que 5 dias antes, no domingo de Ramos, o haviam aclamado entusiasmados, vociferavam com ódio: "Crucifica-o, crucifica-o."
Podemos imaginar, por isso, qual era o estado de ânimo destes discípulos. Perdidos, deprimidos, desnorteados, conversavam como quem não acaba de acreditar que tivesse sido possível aquele afundamento dos seus sonhos. Assim andavam quando Jesus aproximou-se e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Ouçamos, pois, enquanto os acompanhamos, as primeiras palavras que o Senhor lhes dirige. De que vinheis falando pelo caminho e por que estáis tristes? O diálogo que se travou é digno de ser meditado. Primeiro, como pessoas frustradas, os discípulos respondem de mau humor num tom ríspido. Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nestes dias? É como se dissesse, meio admirado e meio irritado: todo mundo sabe. Onde é que você vive? Só você está por fora. Que ironia! Dirigem-se rudemente a Jesus, lançando-lhe em rosto a sua ignorância a respeito da tragédia do próprio Jesus. Tudo isso chegaria a ser cômico se não fosse dramático. Mas Nosso Senhor, como em todas as cenas da ressurreição, mostra-se especialmente afável e bem-humorado para com eles. Ousaria dizer que é até propositadamente divertido. Fazendo-se de ingênuo, pergunta-lhes: que foi? Que houve? Assim, quer ajudá-los a abrir o coração, como, aliás, ele deseja fazer conosco sempre que nos vê desanimados ou tristes. Eu estou aqui, diz-nos. Fala comigo. E eles abriram-se mesmo. Despejaram o vinagre da sua decepção. Falaram ao caminhante desconhecido sobre um tal Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, comentando os acontecimentos trágicos da quinta e da sexta-feira santas, e contaram-lhe como tinha acabado pregado na cruz. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Depois confessaram a sua tremenda frustração. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, já é o terceiro dia que estas coisas aconteceram. Diante destas queixas e frustrações, Jesus lhes diz: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. O que aconteceu com os discípulos de Emaús? Por que caíram numa profunda frustração? Porque eles viam os acontecimentos numa perspectiva meramente humana, com os olhos humanos. Aos olhos humanos, Cristo devia vencer os seus inimigos e tornar-se rei. Como isso não aconteceu, ficaram profundamente frustrados. Porém, se olhamos com os olhos de Deus, se temos uma visão sobrenatural dos fatos e acontecimentos, vemos que Deus nunca perde batalhas e, portanto, não tem sentido a frustração. Aos olhos humanos, a vida é um conjunto dramático de êxitos e fracassos em todos os seus âmbitos, familiar, profissional, social, etc. Aos olhos de Deus, o fracasso não existe, pois, além de que Deus nunca perde batalhas, tudo contribui para o nosso crescimento espiritual, para preparar-nos para entrar no céu. Procuremos, portanto, olhar toda a realidade com visão sobrenatural. Olhando as coisas assim, nenhum fracasso nos abaterá e nossa esperança estará sempre viva. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.